O melhor time da temporada talvez seja a Inter de Milão. É uma consistência defensiva absurda, a melhor defesa em bloco baixo da Europa, que ainda tem ótimas escapadas pelas laterais, principalmente quando jogam com Dumfries e Di Marco. Talvez seja o PSG, não só por estar na final da Champions, mas porque tem uma qualidade de jogo absurda mesmo, isso desde o início da temporada, né? Ainda que eles tenham ido para os playoffs ali, sofrido na fase de liga, pelo menos por aqui isso já tinha sido comentado. Era um time com um meio campo muito forte, com uma trinca ibérica, João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz muito forte, inclusive os três engolindo completamente o meio-campo do Liverpool, né, que por sua vez também pode estar nessa briga como o melhor time da temporada. Por que não, né? Apesar de ter caído cedo na Champions, fizeram uma boa campanha aí para fechar os concorrentes. Talvez nós temos o Barcelona de Hansi Flick, né? Então, não sei se o Bayern de Munique você vai colocar ali nessa disputa, mas você pode não considerar, né, o Barcelona o melhor da temporada por ser inconstante defensivamente, talvez, por desperdiçar muitas chances claras, mas você não pode discordar de uma coisa, cara. O Barcelona é o time mais divertido do mundo e com muita distância para qualquer outro. Se você torce para os culés, talvez você fique com o coração na mão muitas vezes, mas adora as viradas e gols nos últimos minutos, né? Isso é muito emocionante. Se você não torce, também gosta de assistir os caras, porque todo jogo sai 859 gols só no primeiro tempo, então é entretenimento garantido, mas só um grupo não gosta de ver o Barcelona em sua tela nessa temporada 24-25. E esse grupo é o torcedor do Real Madrid, que mais uma vez foi derrotado e decretou o seu vice da La Liga. E é isso que vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Dar uma olhada nesse jogo e discutir sobre o motivo pelo qual os jogos do Barcelona têm sempre muitos gols e reviravoltas absurdas de trave a trave. Mas agora eu preciso te mostrar um vídeo rapidinho, não é um vídeo qualquer, tá? É um trailer de uma super produção do canal, aos moldes daquela produção épica sobre o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. E falo do Príncipe da Vila, nossa produção sobre a primeira passagem de Neymar no Santos. Então por mais que agora, né, nesse momento, essa volta dele esteja meio flopada, essa produção é apenas sobre a primeira passagem. E cara, esse é até um aviso que eu preciso fazer, tá? Se você ainda não assistiu o documentário O Pacto, né, do Bayer Leverkusen, aproveita porque logo ele já não vai estar mais disponível. Sim, essas produções dão muito trabalho, muito mesmo. Quem assistiu viu a qualidade, pelo trailer aí de fundo você deve ter uma noção também. Então eu decidi deixar disponível para todo mundo por tempo limitado. E depois eu vou privar apenas para os membros e talvez até por uma categoria específica de membros, né? Então vai ser mais difícil acessar esse conteúdo, cara. Se você ainda não viu ou quer rever, dá uma olhada no canal, procura para assistir enquanto ainda está disponível e claro, se você é membro ou se tornar depois, você vai conseguir assistir. E essa super produção sobre o Santos de Neymar vai ficar disponível também por tempo limitado, então a estreia é agora no próximo sábado, dia 17 de maio, então cara, assiste porque vale muito a pena e em 2 ou 3 meses ali vai ser privado só para membros. E se você acabar salvando para assistir mais tarde, né, ou nos favoritos ali, pensando, nossa, depois eu assisto isso, você vai esquecer e vai perder a chance de ver, tá? Modéstia à parte, você vai perder de ver, né, uma das melhores coisas sobre o futebol que você já viu. É sério, mesmo se você não for torcedor do Santos, você vai se emocionar com esse vídeo, cara. Então, é esse o recado de hoje e também, claro, tô deixando aí na descrição e no comentário fixado o link da KB Prime, nossa loja parceira com camisas absurdas de futebol. Você pode usar o cupom TRAVETRAVE para ter desconto. Nesse mês também temos novidades ali, né? A gente voltou com sorteios mensais para os membros de camisas da KB Prime e agora eu vou estar sorteando uma camisa deles, né, da KB para todos os inscritos, não só para os membros, cara. Então fica de olho no canal, ativa o sino e é isso. Bora assistir o rápido trailer sobre o Príncipe da Vila e voltar a falar de Barcelona. Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Bonito tá em cima dele, lá vai Neymar, passou pelo Bonito, fechou pra área, vai marcar o gol, a bola vai entrando. Ele vai passando. Graças a Deus, o meu time fez uma partida excelente. É isso aí, vamos trabalhar para ser campeão. Pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. Aí o garoto Neymar, Pacaembu, hein? Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Desde garoto no futebol, eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Vai lá, não tenha medo do pior. Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu. Mas não vacila, moleque de vila, moleque de vila.
tem uma coisa que não dá pra chamar esse Barcelona, é de inconstante. Ué, mas como assim? Olha a quantidade de gols que eles tomam, do que você tá falando? Como não é um time inconstante? Pois é, cara, a questão é que eles sofrem muito e tomam muitos gols desde o início da temporada. Eles foram muito constantes nisso, né? Dos primeiros 9 jogos do Barcelona na temporada, eles terminaram sem levar gols em apenas 2. E sempre eram gols meio bobos, né? Que dava pra evitar, porque já estavam goleando ou com a partida controlada, e isso seguiu por toda a temporada, não só por esses 9 jogos iniciais. Eles tiveram algumas derrotas ali inexplicáveis, né? Pra Las Palmas, Leganés, e ao fim do primeiro turno da La Liga, parecia que o Barcelona tinha flopado, né? Inclusive muita gente veio aqui me zoar, falando que tínhamos zicado o Barça, que depois do vídeo cravando que eles seriam campeões, eles só perderam e começaram a mostrar a sua verdadeira face, mas a postura foi a mesma, né? A minha postura no caso. Continuei bancando que o Barcelona seria campeão, mesmo quando eles chegaram a ficar na 3ª colocação. Então, bem, dá uma olhada em alguns trechinhos daquele vídeo e se você quiser ver depois, claro, tá aí no card também. Pra você que não sabe, o Barcelona confirmou o título no último mês, na rodada 11, logo após a vitória de 4-0 sobre o Real Madrid. Na minha visão, eles já são campeões e não imagino um mundo onde eles perdem esse título mesmo com tanta gente falando sobre o elenco curto. Eles compraram a linha de impedimento, eles compraram a verticalidade, ainda que signifique arriscar um passe que talvez parecesse desnecessário, e é exatamente por isso que eles já venceram a La Liga na rodada 11, e isso não é uma previsão. Esse vídeo é um parabéns por um grande feito de um grande time. Pois é, cara, Barcelona campeão logo na 11ª rodada, após a vitória esmagadora de 4-0 sobre o Real. E como falei lá, não é porque eu não gosto do Real ou torço para o Barcelona, é porque foi algo que na minha visão ficou muito claro naquele momento, né? Enquanto boa parte dos comentários que eu via na época diziam que o Barcelona não tinha casca, não teria elenco para suportar toda a temporada, que tinha ali um elenco curto e opções ruins, na minha visão nada disso se mostrava real na prática, né? Eram achismos e bem, agora está provado que quem achou isso estava de fato errado. Porque tá, o Barcelona não sofreu tanto com lesões como o Real sofreu, por exemplo, mas teve sim muitas baixas. Araujo, Christensen, jogadores importantes ali na era-chave, né? Gavi e De Jong também desfalcaram no começo, mas muito bem supridos por Casadó e Bernal, até que então esse último se machucou também, né? E depois outras ausências também foram muito bem supridas, cara. Agora mais na reta final, quando o Leva perdeu alguns jogos, o Ferran Torres supriu muito bem ali a falta dele. Quando o Koundé precisou sair, o Eric Garcia improvisado foi muito bem. Na esquerda perderam o Baldé e o Gerard Martin fez jogos excelentes, cara, jogou um absurdo mesmo. Então só aqui a gente tem a dupla de zaga, né? Inigo Martínez e Cubarsí talvez nem seriam titulares, pelo menos não definidos desde o começo, se não fossem as lesões de Araujo e Christensen. A dupla de laterais eles também perderam, 2 meio-campistas e o centroavante. Então assim, várias posições muito bem supridas pelos reservas, o que demonstra que o Barça tem um ótimo elenco, né? Não era nada de elenco curto, sabe? Isso não seria um problema para a temporada e não foi. Como já tinha falado lá há 7 meses atrás, mas tá, depois de vencer o do Real é fácil, né, falar isso. Seria mais engraçado se isso tivesse acontecido, sei lá, na 4ª rodada do campeonato. Já pensou? Bancar o campeão na 4ª rodada sem ter sequer enfrentado nenhum principal rival ainda? Isso sim seria muito engraçado, mas tá, falando desse Barcelona, é incrível, cara, é um time que encantou demais nessa temporada. Se a gente comparar com os líderes e campeões das 5 grandes ligas, eles são o que mais fizeram gols até aqui. Os campeonatos ainda não acabaram de fato, né, mas junto com o Bayern de Munique, eles marcaram 95 gols, e provavelmente vão passar dos 100. Pra você ter uma ideia, o líder da Série A, que é o Napoli, fez 57 gols, é uma diferença absurda, mas o Barcelona, entre os líderes e campeões, também é o que mais sofreu gols, com 36, e dentro de sua própria liga, eles tomaram mais gols que Bilbao, Atlético de Madrid, Getafe. Cara, pra você ser o líder e campeão de uma competição e ser mais vazado, levar mais gols que o Getafe, o 13º colocado, tem alguma coisa errada, né? Não pode ser normal. Mas não tem nada de errado. O Barcelona tem isso em mente, né? Eles sabem que ficam expostos, eles sabem que a linha alta de impedimento é um risco, que em algum momento ou alguns momentos os times vão conseguir explorar isso e eles vão sofrer, mas eles adotam essa tática, cara, essa ideia de jogo e assumem esse risco, sabendo que os benefícios podem ser superiores às brechas deixadas por esse sistema. Então, esse caos, essas viradas absurdas e gols bobos em que a zaga é pegando um contra-ataque, mesmo às vezes estando 2 gols na frente do placar, faz parte do estilo de jogo do time. E tá, pode ser um defeito você não ter nenhum tipo de variação, né, voltado mais para o setor defensivo, uma defesa bem postada em bloco baixo, um recuo concentrado de marcação-pressão apenas no terço inicial, mas vem dando certo, né? O Flick pode sim trazer variações para a próxima temporada, mas nessa temporada aqui, mesmo em muitos momentos sendo caótico, deu certo,
foi bonito de se ver e eles foram sim, em alguns momentos, o melhor time do mundo, o mais temido, o mais ofensivo, e isso tem que ser parabenizado. Talvez um único detalhe que eu até não comentei antes quando falei sobre o elenco, né, seja a dificuldade em jogar sem o Yamal, porque o elenco não é curto, ok, isso é um fato, mas o Yamal, eles não conseguiram encaixar alguém para suprir, o que também é algo normal, né, seria difícil suprir um jogador do nível do Yamal. Sei lá, se o Liverpool perdesse o Salah, por exemplo, eles seriam a mesma coisa na temporada? Imagino que não, né. Se o Bayern de Munique perdesse Harry Kane, quem substituiria ali, sabe? Quem no elenco faria o que o Harry Kane faz nesse Bayern de Munique? Difícil você imaginar também. A Inter de Milão sem Lautaro Martinez, ou até mesmo sem o Sommer, que vem fazendo uma boa temporada, seria a mesma coisa? Sim, sabe? Eles teriam o mesmo desempenho? Então, cara, é meio fora da realidade, né? A pessoa cobrar que o time tenha uma alternativa tão forte quanto o titular em todas as posições de campo, porque não é assim que funciona em nenhum time, sabe? Todos os times têm um jogador-chave, aquele cara que, assim, se você tirar do time, ele vai fazer muita falta mesmo. Então, nossa, o Barcelona tem elenco curto porque não tem substituto à altura do Yamal. Pô, peraí, né, cara? Vamos falar de coisa séria aqui, vai. Mas é real, eles realmente não conseguem encaixar alguém pra suprir o Lamine Yamal. Porque nos 3 jogos dessa temporada, né, de La Liga que eu tô falando, que ele perdeu, que o Yamal não jogou, o Barcelona não venceu em nenhum. Perderam para Real Sociedad e o Atlético de Madrid e empataram com o Celta de Vigo. E claro que não foi só porque o Yamal não jogou que eles não conseguiram a vitória, né? Contra o Celta, por exemplo, eles tiveram o Cazador expulso. O jogo estava controlado, 2-0 para o Barcelona, e depois de ter um a menos, eles tomaram um empate. Contra o Atlético de Madrid, tomaram aquele gol do Sorloth no último lance do jogo, enfim, foram situações diferentes, mas o Yamal fez falta, claro, assim como o Rafinha também faria. Ele não perdeu jogos de La Liga, né, nessa temporada, mas com certeza ele faria falta, só que eu acho que o Barcelona não morreria completamente, justamente pelo forte desse time ser o modelo de jogo, a ideia que foi comprada pelo grupo, sabe? Cara, é o mesmo grupo da Era Xavi, então assim, não são apenas os jogadores, sabe, que estão fazendo a diferença, e claro, Rafinha e Yamal melhoraram muito, muitos jogadores ali foram potencializados, mas isso é muito pelo estilo de jogo e não simplesmente pelo cara, sabe? Não é simplesmente um momento individual do cara que fez o time levar dessa forma. Os jogadores titulares são ótimos, né? Melhores que os reservas, claro. Eu não tô dizendo que o reserva entra e joga igual ou melhor, mas eles sabem o que deve ser feito e é por isso que eles perderam os 2 laterais e o rendimento não caiu. Perderam os zagueiros e não caiu. O Cazador, que vinha sendo titular, se machucou e o rendimento continua igual, porque o forte desse time é justamente o modelo de jogo do Hansi Flick e que inclusive segue muito as raízes do clube, tá? As raízes do tic-tac, sim. Você pensa que por ser muito mais ofensivo, né, ser mais incisivo, chutar mais pro gol, eles não tocam mais a bola, que não trabalham mais com retenção de posse? Se engana, meu caro, porque esse Barcelona tem simplesmente a maior média de posse de bola dos últimos 10 anos. Isso porque eu parei de contar, tá? Mas nem o Barcelona mágico do trio MSN superou esse em termos de retenção de bola. Eles tinham uma média de 65%, né, do trio MSN, e esse Barça do Flick tem 68% de posse de bola. Isso na La Liga, né? Então, surreal, cara. E assim, eles confirmaram o título. Foi mais um jogo em que eles começaram tomando 2 gols, já tinham sido nos 2 confrontos contra a Inter, contra o Benfica também na Champions, se você se lembra. Eles chegaram a tomar um 3-1 e depois viraram. Cara, você tem que ter muita força, pra não falar outra coisa aí e o vídeo ser desmonetizado, pra você tomar 2 gols no lombo, manter a calma, né, continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você estava fazendo quando levou esses 2 gols e virar rapidamente, cara, meter 4 nos caras que te enfiaram 2 há pouquíssimo tempo, cara. Isso é de uma força mental, né, uma vontade absurda, e não é acaso, né? Tem sido assim a temporada toda, e é isso que eu tinha pra falar aqui hoje. Claro que eu ainda tenho muita coisa pra falar sobre esse Barcelona, mas eu vou deixar pra quando de fato a temporada acabar, porque vai saber se não terão mais viradas assim nessas últimas rodadas. Então, bem, eu vou deixar pra falar mais daqui a pouquinho. Eu tava pensando inclusive em fazer uma produção especial pra esse Barcelona, nos moldes dos documentários do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso e esse do Neymar que vai sair, mas não sei, cara, não sei. Comenta aí embaixo se você acha que vale a pena, né, se você quer ver uma produção desse nível. E não se esqueça que sábado você tem um compromisso com o YouTube. Eu não tô exagerando, cara. Eu não tô forçando a barra só porque é conteúdo do meu canal, não. Eu tô falando pro seu bem, tá? Assiste o Príncipe da Vila e se você se arrepender, volta aqui pra me xingar depois. Um abraço e até sábado.